Ó, gente, a gente Entendeu? tava falando aqui sobre a vida que segue, e aí o Zé teve uma É, ideia e a gente quis começar a gravar agora. aí eu pensei que do ponto de vista junguiano, talvez a gente devesse dizer a gente é que segue a vida, né? A gente que segue a vida. A vida vai acontecendo e a gente vai vendo o que a gente tá fazendo. Eita! Deveria, né? Eita! Deveríamos seguir a vida. Pô, mas tem uma hora que cansa, viu? Porque eu já tô cansado já. Nossa Uma hora, senhora. cara. Eu tava falando com o Val, falei assim, tô cansado, Val. Nossa senhora. E pior é que tudo isso é uma ilusão. E ele falou, realmente, é uma ilusão, né? Porque do 31 de dezembro até 1º de janeiro é um dia, né? E aí a vida segue de novo, ou a gente segue a vida. Mas é engraçado, né? Porque tem um turning point aí, assim, né? De yes, acabou o ano, né? É, eu não sei, eu tiro férias regulares, né? Vocês sabem disso, né? Eu É, eu tô. tiro férias, eu tirei férias em setembro, aí eu gosto de tirar férias em março, depois em julho, aí depois em setembro de novo. Eu vou tirando as 3, 4 férias. Então, claro que cansa, não vou dizer que não cansa. Cansa, né? Tem uma hora que talvez eu canse mais do que o resto, por isso que eu tenho tido tantas férias. Pô, mano, Você mas faz eu. muita coisa, cara, aí você fica cansado. Eu bom, férias pra mim é um pouco mais regular, assim, né? Uma no meio do ano e uma no fim do ano. Mas ano que vem, a Deus pertence. A Deus pertence. Ei, e o que a gente vai falar hoje aí, meu? A Deus pertence. Eu entendi. A Deus os pertences. Não, a Deus pertence, que ano que vem vai ser diferente, né? É doideira. O que a gente vai E falar? A gente aí, podia falar a gente? vida que segue, mas a vida que segue a gente já meio que falou no episódio passado, né? Eu tinha sugerido aquele sim, mas. Que Mas, é isso aí? Que é isso aí? cara, eu explico. E Explica se a aí. gente quiser delirar, a gente delira, Vamos, vai. senão tá tudo bem. Né? É, na verdade, tudo começou com a ideia do e se. Sabe aquela coisa de, putz, meu, nossa, eu poderia, sei lá, me mudar para Natal, porque lá de repente vai ficar mais próximo dos meus filhos, sabe? Ter uma convivência mais próxima. Ah, mas e se a clientela que eu atendo é, aqui no presencial não queira passar para o online, não sei o que, não sei o que lá? Ah, e se amanhã mudar a eleição e aí eu não puder, não sei o que lá? E se, sabe, o e se, né? Um monte de se que eu nunca vi alguém realizar alguma coisa com o e se. Só que aí, conversando com o Val, ele trouxe uma outra expressão que eu achei que seria mais legal pra gente usar aqui, que é o sim, mas. Do tipo assim, pô, cara, você já pensou em de repente se inscrever nessa pós-graduação, dessa temática tal? Sim, mas é que eu tenho meus filhos, eu trabalho muito, eu não consigo, né? Então, assim, é sempre uma condicional que, na verdade, revela uma baita de uma defesa egóica para não se entregar para a experiência. E é claro que pé no chão é necessário, o princípio de realidade, mas assim, eu nunca vi, eu repito, tenho falado muito para minha clientela, quem me escuta aqui no Delírio e faz análise comigo vai lembrar disso. Cara, como eu falei nesses últimos dias, olha, eu nunca vi alguém se realizar com a ideia do e se. Então, é assim que começou. E se, e se, e se, ou sim, mas. Legal esse tema, Rafa, mas tô zoando. Ah, moleque, peguei você. Vamos falar O, desse tema? Sim, mas. são muitos, os ICs, é porque ele não termina em um, né? É muito doido isso. Ele tende ao infinito, esses ICs, né? E se isso, e se aquilo, e se não sei o quê, e se não sei o quê, e se não sei o quê, aí a pessoa fica no IC, né? Vai, Fica vai lá nesse virando, ciclo vicioso do IC, né? é, vai virando justificativa em cima de justificativa para ficar aprisionado no complexo. Mas eu acho que isso é outra coisa que a gente pode ampliar. Trazendo para a tipologia, uma coisa que o Val gosta de falar também, que até não sei, acho que a gente nunca falou disso aqui, ou se falamos, não lembro, mas é assim, como o Jung falava, por exemplo, né? Eu não sei se ele falou. Bom, Rafa, ajuda aí. Que um dos motivos, né? Uma das coisas, uma das condições de ter rolado o que rolou na década de 30, 40, na Segunda Guerra Mundial, era uma negação muito grande da função sentimento.
né, que se manifesta de maneira sombria, né, Uhum. e rompendo daquele jeito que rompeu na Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo, o nazismo, o fascismo, aquela porra toda lá. Beleza. E aí uma das coisas que a gente fala aqui hoje é que a outra função, eu acho que o sentimento ainda está negado, mas que a intuição também está negada, Também. né? E que a intuição sombria vira talvez essa paranoia, né? Assim, e se eu morrer? E se o mundo acabar? E Então, se É der tudo assim que eu errado, vejo. né? Assim, não é uma cara, paranoia coletiva que Tudo concorda intuição com o que o sombria. Hillman fala, né? mas Fala aí, sabe o fala. que eu Tudo tô intuição vendo? sombria. Eu tô vendo que todas as funções estão sendo negadas. E está sendo substituído pelo algoritmo. O pens... Polêmica. mas ué, ó, pensa só, eu vou começar com a mais light de todas, sensação. Sensação a gente está usando muito mais ao longo do nosso, das nossas semanas, audição e visão. E o resto, né? E a propriocepção, né? O Zé pode falar mais disso, assim, né? Porque ele tem alunos de Kung Fu e tudo mais, né? A questão de equilíbrio, né, dos gostos, texturas, entre outras coisas que a gente tem em outros portais de sensação, de percepção, sensação que a gente pode ter, né? Aí a gente fica o tempo todo na tela. Aí vem o pensamento, né? E aí esse pensamento ele vai, categoriza e tal, não sei o que, não sei o que. Mas hoje tem uma resposta bem melhor em matemática para o resultado desse pensamento, que é o algoritmo. Então eu não preciso pensar mais, né? O sentimento nem se fala, né? Porque o sentimento ele já está inferior, ele já está obscuro, né? Vem até uma vergonha prometeica, igual o Guter Anders fala, né? Que acaba que ainda a gente não usa mais. E a intuição, meu amigo, a intuição, ela tá, né? Acho que tudo isso junta com paranoia, cai na paranoia, né? Porque é uma pessoa que não consegue mais perceber o mundo de fora, porque ela tá presa em tela, ela não consegue mais refletir a partir do pensamento, porque ela já está sendo ah, trucidada, né, pela matemática algorítmica, o sentimento é a mesma coisa, e a intuição, ela fica, aí vem a intuição e a matemática também não deixa, ou então ela sai nesse sentido de ser do charlatanismo, né? Descubra seus 12 arquétipos, igual a gente viu hoje na retrospectiva, ou sei lá o quê, entendeu? A gente está vivendo um rebaixamento da consciência, um abandono da consciência gigante, né? Gigante. As pessoas estão emburrecendo, sabe? E O isso está me Léo preocupando. tá puto hoje. Não, É, Não, eu tô não, cansado. já faz uns dias, né? Já faz uns delirando com dias o que ele Zé tá que assim. habita o Léo. Pior é que a gente Animal, animal. fez A isso, gente né? ainda precisa fazer isso. A gente ainda precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Mas ô, Rafa, você vai falar alguma coisa? Senão eu tenho muitas coisas para falar aqui. Fala aí, fala Eu aí. só ia, talvez, não discordar, mas talvez fazer um desvio só em alguma coisa que o Léo falou, que ele falou assim: estamos negando todas as funções. Talvez eu diria, tudo isso que você falou, concordo com o que você falou, mas eu diria que a gente não está negando a função. O que está acontecendo, a gente está pegando as estereotipias das funções. Talvez negando um uso harmônico, um uso criativo das funções, que é mais ou menos o que a gente falou agora há pouco. Terra plana, negacionismo de vacina, tudo isso é, ao meu ver, uma intuição sombria. E olha que louco, né? E uma negação do óbvio, assim, você não precisa ser muito gênio para saber que a Terra é esférica. É simples isso de constatar ao longo da história. Mas olha que você deforma um princípio que é óbvio do ponto de vista da sensação e transforma numa ideia absolutamente criativa de maneira estereotipada. Isso é uma intuição sombria, né? Uma negação do óbvio da sensação. Então, por aí vai. Na verdade, então, não é uma negação de todas as funções, mas uma estereotipia de todas as funções. Aí eu concordo com a sua perspectiva. Não, pra mim Eu é vou pegar um... negando mesmo as funções. Tá bom, não tem problema. Tá tudo bem. Eu vou pegar um café, tô escutando vocês. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, então deixa. Agora eu. Então é o seguinte: vou começar lá, que eu ia invocar o Hillman, né? Mas o Hillman fala lá, então, naquele livrinho, Paranoia, que na raiz da paranoia está a literalização.
Então, juntando talvez o que o Léo e o Rafa disseram, é o seguinte: o que falta é pensamento simbólico. Total, velho. Porque, né, o símbolo une as quatro funções. Uhum. Então, não importa se está negando uma, negando quatro, estereotipificando uma ou quatro, o problema, né? Assim, Ou e eu acho que quatro. está conectado com rebaixamento cognitivo de qualquer forma, mas assim, atitude simbólica, que é uma atitude de união das coisas, a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, o símbolo une. Só que a galera, e a gente já falou disso aqui, fica misturando o símbolo com imagem endógena, ou com imagem, ou com mundo imaginal. E não é a mesma coisa. Né? E São coisas queria, diferentes. deixa eu falar uma É, coisa. Recentemente eu dei aula e as pessoas não conseguiram, assim, elas ficaram um pouco confusas exatamente nisso, Zé, entendeu? Ah, então quando eu sonho, não quer dizer que eu tô vendo um símbolo, né? E, é, não sei. Aí é que tá, né? Eu não sei se você tá vendo o símbolo, não. Eu não sou você. olha, meu Porra! amigo, não, mas a ideia é essa, né? Se você está se perguntando, eu acho que você tem que adentrar com a consciência para você talvez ver o símbolo, ou então você entrar em tensão para o símbolo surgir. Mas só da imagem onírica vir te atravessar e você não fazer porra nenhuma, não vai ter simbolização, entendeu? Não vai ter nada, sabe? É, É claro que é. assim, O, o... é porque Vai lá, vai lá, vai lá. tem sonhos que a pessoa sonha e ela já acorda transformada. Eu não posso negar isso, entendeu? Acontece, entendeu? A gente não É, pode também falar, não, não é isso que acontece. Mas tem sonhos, digamos, conclusivos, né? Sei lá, não sei. Ou então que fazem a pessoa mudar de atitude, né? Mas os sonhos que nos atravessam e a gente nem olha, se a gente nem olhar, se a gente não pensar, ficar com ele, ficar na imagem e tudo mais, criar atenção, refletir sobre, é igual a água que a gente bebe vai ser até mais, né? Vai fazer até melhor pra gente, porque não adianta nada, né? Assim. ah. Ó, então, peraí. Deixa eu só completar um negócio aqui. É, 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 Me perdi, porra. Assim, então, Foi mal. começou a falar agora. Me perdi. A crise do pensamento simbólico, Hillman, sim. E aí o próprio Hillman vai dizer em outro livro, o Hillman está aqui hoje, né? Em outro livro, lá no Investigação sobre a Imagem, ele vai dizer, a gente só pode procurar símbolos porque eles aparecem através ou representados nas imagens. Não é a mesma coisa. Não é. Né, assim, e eu gosto de falar isso no meu livro, eu falo isso, né, assim, a imagem para mim é símbolo em movimento, a imagem, nessa imagem produzida espontaneamente pela psique, seja ela uma imagem visual, seja auditiva, proprioceptiva, seja, sei lá, qualquer tipo de imagem, vamos lembrar que a psique produz imagem, então a psique é símbolo em movimento, né, são símbolos se movimentando na própria psique. Agora, perceber isso como símbolos é muito legal esse exemplo que você trouxe, Léo, porque é isso, né? Eu não estou vendo símbolos, eu não sei, cara. Depende da sua atitude, depende da É, atitude do ego, né? Da consciência do ego e do ego consciente, o que ele vai fazer com essa porra dessa imagem. Agora, só para não perder aqui, Rafa, só para ser chato, a Terra é geóide, ela não é hum, uma esfera. Ah, tá tudo toma. bem. Não tem Não, mas sabe por problema. quê? Sabe por que eu Polêmica. gosto de encher o saco com isso? Porque nem a nossa. Eu gosto de pensar nisso quando eu falo aquela história do Camus, né? Que a gente sempre se aproxima daquilo que é verdade. Obviamente, a forma geóide é muito mais próxima de uma esfera do que um prato. Né? É assim, né? É muito mais próximo. Mas ainda assim, não é exatamente a maneira como a gente escreve as coisas. É só para ser chato, sabe? Ô, deixa eu falar uma coisinha. Ô, você Fala tá. aí. Eu vi um experimento de um cara que tava provando Olha, que eu acho que quem tá escutando o Delirium tem que correr pro YouTube e ver ao vivo, que tá muito legal isso aqui. Desculpa, é, Tá, fala. hoje a gente tá assim, gesticulando. Pô, legal. hoje. Fala aí, Léo. Não, não, eu vi um experimento de um cara que tava querendo provar que a Terra era plana. Vocês chegaram a ver isso? Aí eles fizeram tipo um monte de tapume, sabe? Assim, com bolas. E colocaram, acho que, sei lá, em 1, 2, 3 quilômetros, um monte de tapume. E ele falou assim: eu vou mostrar que é plana porque o buraco delas está na mesma posição. E quando eu acender uma lanterna aqui, lá depois dos 3 quilômetros, você vai ver a luz e isso mostra que ela é plana. Se ela for redonda, evidentemente, não vai aparecer luz nenhuma e o meu amigo vai ter que levantar a lanterna da cabeça dele. E aí eles fazem um experimento. E aí o cara,
Tá colocado? Posicionou? Liga a lanterna. Aí o amigo no walkie-talkie. Você tá vendo? Não, não tô vendo, não. Ué, coloca pra cima essa lanterna. Aí botou e deu pra ver. E o cara falou: Excelente. vamos ter que rever isso daí, né? Acho que deu alguma coisa errada no método. A teoria tá certa. O método que está errado. É o método que é o problema. Pelo menos ele ficou com a dúvida lá, né? Com alguma É dúvida, né? muito bom, né, velho? Muito bom. Eu adorei Hum. isso. Eu lembro de uma entrevista, cara, do Neil deGrasse Tyson. Faz tempo isso. A filha dele, na época, porra, isso deve fazer, sei lá, uns 10 anos que eu vi ele falando. E a filha dele devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade na época. E a entrevistadora perguntando para ele assim: Ah, sua filha acredita na fada dos dentes? E ele falou, ela já trouxe essa história para casa e tal. Ela achando que a atitude do Neil deGrasse seria é, assim, cientificista, racional, dura. E ela perguntou, e aí, como é que você lida com isso? E ele falou assim, eu falei para ela fazer armadilhas para ver se o que acontecia à noite, né? Assim, se a fada deixar o dente lá embaixo do travesseiro e montar armadilhas, porque se a fada entrasse, pode ser que ela, né, batesse numa garrafa ou se enroscasse em algum lugar, né? Assim, ou seja, estimulando a imaginação da criança, né? Assim, para fazer o Maneiraço. experimento e para ficar com a dúvida, né? Assim, e para ir de novo, né? Assim, imaginação. Cara, isso é uma Legal, coisa. né? Eu Legal tava demais. até falando pra Val essa semana na terapia. Eu falei assim, cara, você sabe qual que é o meu objetivo na hora que eu tô dando aula? É deixar a pessoa curiosa. Se ela fica curiosa, ela vai sair curiosa da aula e ela vai pesquisar, entendeu? E não existe melhor ensinamento do que você correr atrás, depois discutir, depois duvidar de novo. E a curiosidade move a gente, né? Porque a curiosidade ela tem o Ludem, né? Que é a ideia do que o Zé tá falando, né? Tem a imagem, né? Em ação mesmo, ou seja, a imaginação. Então, esse é meu objetivo quando eu dou aula. Apesar de eu ter escutado, já que alguém falou que minha aula parece do Porta dos Fundos. Se você me escuta, eu soube da fofoca. Polêmica. Me segura. Eu tô Mas eu tentando. gostei. Já que o Léo tá meio Zé, eu tô tentando ser meio Léo aqui, mas eu não dou conta. É, trocando Tá tipologia. sim, homem. Cara, esse lance de. Pô, a gente podia delirar com dar aula, né? Mas, cara, não tem essa unanimidade, né, com o professor. Isso é impossível, é impossível. E aí vai ter falas de tudo quanto é jeito, e a vida segue. Não, mas eu Mas esse gostei. lance. O quê? Eu gostei de terem chamado que minha aula é igual Porta dos Fundos. Você achou que é uma comparação criativa? Bacana? Eu gostei, eu gostei, gostei. Ah, legal. É. Que bom. Eu não senti que foi uma crítica, pelo menos da pessoa que veio, né, da fofoca. Foi um jeito leve de levar Foi um tipo assim, conhecimento interessante. didático, que parece que eu tô aprendendo em Jung no Porta dos Fundos, entendeu? Então eu achei Ah, legal. legal. Boa, cara. Mas Vai também para tem, Cuba! mas também tem, né? Pô, mas sabe o que eu gostei? Eu gostei desse delirando com a Terra plana, ia ser muito bom. A gente já tá fazendo isso, né? A gente já começou com a ideia da planificação da consciência, né? Porque não tem o simbólico. E agora foi para terra É. geóidica. Eu nem sei mais do que a gente tá falando, pra falar a verdade. Tô meio... Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um cliente que escuta aqui, meu, assim, escuta com vontade o delírio. E a gente estava falando disso, estava falando mais uma vez dessa história do símbolo, né, assim. E é claro que eu não posso falar por ele, mas o que eu estava explicando, eu não sei qual foi, né? Não quero falar da reação dele, nem nada disso. Mas que como é que eu defino, né? Assim, uma das partes dessa definição, que é muito complexa, mas a gente gosta, né? Acho que os três aqui gostam de fazer, de tentar definir a coisa de uma maneira um pouco mais palatável e simples. Como o próprio Jung disse, se você não consegue dizer a coisa com simplicidade, então você não sabe do que você está falando, né? Então, para mim, na raiz da atitude simbólica está a aceitação de que existe uma parte do fenômeno que eu nunca vou conhecer, que eu não sei o que é, eu não sei do que se trata.
Assim, é algo que vai continuar misterioso, que vai continuar místico, que vai continuar na sombra. Para mim, isso está na raiz do pensamento simbólico. E se a gente não consegue sustentar isso, sustentar que tem algo sobre aquilo que eu não sei o que é, então a gente escapou. Gosto de dizer que Aí a você gente escapa. perde de vista, entendeu? A manifestação, né? Porque aí você perde de vista, você sabe que tem alguma coisa lá, mas você perdeu de vista. Não é para você tudo isso, né? Mas que veio, né? Tá ótimo, né? Já. É tipo a Aproveite. lanterna que o cara acendeu e ele perdeu de vista, né? É mais ou menos isso. Perde de É. vista. Só, Mas só muito. porque a gente não está sendo provocando essas coisas, é tipo colocar o celular na cabeça e ficar fazendo sinal de luz, né? Assim. É, também, né? A gente tá na Você retrospectiva nem teve a vista, né? Assim, você nem teve a vista para perder, né? Muito boa essa frase do Jung, né? Assim, se você, você pega, se você fala, se você escuta essa que ele falou, né? De, ó, se você, tem que ser simples, senão você não entendeu. Aí a gente lê a obra completa inteira e fala, realmente, o Jung não entendeu nada de psicologia analítica. Não entendeu nada do mundo, não entendeu nada, Ele porra mesmo não nenhuma. entendeu nada. E o pior é que eu acho que muito provavelmente ele estava tentando ser simples nisso daqui, né? Ó, Imagina se... gente, deixa eu aproveitar, assim, já que a gente está no meio do caminho falando um monte de coisa aqui, para quem está ouvindo a gente ou assistindo aqui no YouTube eventualmente, no ano que vem, em janeiro, não tem data nem hora ainda, mas nós promoveremos o primeiro seminário do Delirium. Então, seminário exclusivo, que é com público pagante, né, para poder ter essa aproximação. Vai ser online, então vai atender as pessoas de todos os lugares do mundo. E a gente está pensando em Com detalhes vagas aqui, limitadas, bem lembrados, vagas né? A gente limitadas, né? limita Então, as vagas, senão não vira um para poder negócio. ter uma É. conexão, né? E a gente está aqui refinando o tema, já temos um ensaio aqui daquilo que vai ser, a gente está refinando, então fiquem atentos aí, vocês que acompanham a gente de perto. E eu fiz até uma manifestação no Instagram, aqueles que publicaram lá que tem uma relação direta com Delirium no Spotify, top fan, top 5, coisas assim. Eu vou guardar aqui, anotar o Instagram dessas pessoas para que, se elas participarem do seminário, a gente pensar em alguma coisa bacana para elas. Não temos ainda o que vai ser, mas, enfim, fiquem Vambora! atentos, acompanhem nossas redes sociais, que a gente vai publicar. Acompanhem as redes sociais assim, a minha e a do Léo, porque o Zé. Acompanha lá também, vai ver lá o que está acontecendo. Como não está acontecendo nada, talvez a pessoa tenha tempo para ir para o mundo interno, né? O Zé é a função transcendente aqui. Boa. Eu adoro isso. Ei, deixa eu falar uma coisa, só ainda nesse tema, já que a gente está delirando com qualquer coisa hoje, como vocês mostraram lá, né? Vocês botaram que o episódio mais escutado foi de energia psíquica, né? Então, acho que dá para a gente adiantar que a gente está passando por essa temática, né? A ideia é em torno disso aí, em torno da energia psíquica. Depois a gente libera os detalhes, mas, né? Juntando aí com a informação de que foi o episódio mais escutado do ano, acho que é legal a gente É deixar uma isso aí. boa, O, bora lá, acho que é um o tema que não bacana. está em torno da energia psíquica, ou ela está em torno do quê? Que doideira, bicho. Cara, e que legal, né? Essa onda de carinho dos delirantes, né? Puta, a galera comentando, mandando mensagem, comentando lá no Spotify. Então, gente, agora tem campo para comentário no Spotify. Não tem tantos assim, porque é meio que novo. Mas, putz, pessoal comentando, deixando inquietação, dúvida. E a gente está compartilhando para poder fazer essa rede crescer mesmo, né? Essa é a nossa intenção. Então, depois de algumas lufadas de ódio aí da semana passada, Lufadas de bora, ódio? bora, lufadas de ódio. A gente fez Semana lufada de... passada. Eu não Não, a lembro. gente não Não, ei, fez. vocês dois aí que se lá. Não vocês dois entre vocês. Mas, né, não é isso. Mas É, vocês dois envolvidos aí. agora a gente Sei está lá. recebendo ondas de carinho. Muito obrigado. Eu, não, Bom, eu, então o que a gente eu está acho que eu fazendo? A gente nem está vi, delirando com então. a retrospectiva, é isso? 2020, 2023? Eu É sei isso que a lá gente o está que a fazendo? gente está delirando. Eu não Com a sei o que Terra a gente está plana. falando, mas me perdi já. Sério. Eu É. tô perdido. Então vamos voltar. Eu acho que, em termos coletivos, a gente está vivendo um desmembramento dionisíaco.
da consciência. Talvez necessária, talvez um movimento de regressão necessário para que a gente possa dar um passo, sendo talvez otimista, o que normalmente eu não sou, para a gente dar um passo, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, para a criação ou para um salto de consciência, ou para a criação de consciência. O problema dessa história do salto de consciência é parece que, de repente, todo mundo ilumina, o que não, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Assim, a gente percebe, alguns anos depois, que alguma consciência foi criada em relação ao fenômeno, né? Mas é quando a gente fala salto de consciência, os jungianos gratiluz já acham que estão vendo tudo, assim, né? Que iluminaram e que estão individuados. Mas não é disso que Mas a gente está falando. é claro que é. Você não viu que houve um raio misterioso que invadiu a Terra nos últimos, sei lá quando. Vocês Eu não vi lá. ficaram vendo, né? Então, essa energia Eu vi. psíquica que a gente tem que pegar, gente. A gente tem que ir ali pro meio da rua e colocar o peito para o sol, para o céu. Tô brincando, gente. Não faça isso. Você no máximo vai ser atropelado. O... Mas isso é muito. Mas fala aí, Zé, um pouquinho mais desse desmembramento É, dionisíaco. O que seria um porque desmembramento e o que seria esse dionisíaco? eu estava pensando, inclusive, nessa história das funções da consciência, a gente das funções da tipologia, que, vamos lembrar, são metáforas, no fundo também são metáforas para funções, porque às vezes o Jung fala em função, e a gente quer, mais uma vez, conceituar e conectar com algo muito específico, mas tem, né, a consciência é uma função e ela é formada por funções, tem várias funções acontecendo, várias estruturas é, 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 lidando, né, assim, conversando entre si com o mundo interno e com o mundo externo. Mas aí o Lopes Pedraza vai falar, quando ele fala de Dionísio, e ele vai falar naquele livro, não sei o que do corpo, o exílio do corpo, alguma coisa assim, esqueci o título, mas ele vai falar desse desmembramento que acontece no momento, ou nesse processo de criação de consciência, ele está falando do ponto de vista, se eu não me engano, mais individual, né, que vai rolar um desmembramento, né, assim, e é isso, que aí ele vai falar, né, os titãs vêm, desmembram Zagreu, cortam ele em pedacinhos, devoram ele, né, assim, e aí fica sobrando só lá o coração. E a Hum, partir depois aí tem a história da Semele, que engole o coração, e aí ela também é fulminada, e aí Zeus vai terminar de fazer a gestação, tem toda essa história aí em torno do mito. Mas a questão do desmembramento em si, eu conecto com uma coisa que o Jung traz, que ele fala que a regressão, a gente não pode, e eu tenho falado bastante isso nas duas últimas semanas nos grupos e para os meus clientes, assim, a regressão em si, ela não é um problema, não, não é, não é. né? Exatamente, porque as pessoas falam de regressão como se fosse, regrediu. Mas e daí? Tipo, pode ser que seja necessário fazer a regressão para É o poder fazer a criação movimento. de consciência. Então, talvez, de um ponto de vista talvez otimista, todo esse desmembramento que a gente esteja vivendo em termos coletivos seja necessário para que a gente possa dar um passo na criação de consciência. E isso é Mas é muito muito talvez, viu? importante. Não, mas isso é É muito muito importante, talvez. cara. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui no Delirium e é muito importante, que é o titanismo. E o Lopes Pedraza vai trazer exatamente isso. Ele fala que ele vai extrapolar, ele vai falar que os titãs não são nem arquétipos nesse livro. É Dionísio no Exílio, o nome desse livro, né? Isso, é Dionísio, o corpo e não sei o que lá. Tem alguma É, coisa aí é com o claro corpo. que ele traz isso e dá um nó na nossa cabeça, né? Claro, mas a gente pode considerar também como arquétipo e não precisa considerar também se você não quiser, porque na verdade vamos considerar o titanismo que a gente está vivendo hoje, né? Eu fiz agora um texto recente sobre os padrões de beleza, né? E aí eu vou brincar com a imagem, né? Assim, você acha mesmo que a Afrodite que está no espelho falando no seu ouvido que você tem que fazer isso ou aquilo no seu corpo? Porque parece que não acaba. Parece que sempre tem que fazer mais uma coisa ou outra, ou perder menos um quilo ou outro, e a coisa não acaba e vai te engolindo. E aí eu chego falando, não é Afrodite, são os titãs. Os titãs estão nos dominando. Ó, hoje eu estou aforista, estou quase estou nietzscheano, sei lá como é que fala. Os titãs estão devorando a gente, cara. Entendeu? Estão devorando a gente na performance do trabalho, estão devorando a gente nos padrões de beleza, né? Eu acho que o próprio capitalismo, né, do jeito que está sendo vivido hoje, é um titanismo sem precedentes, né? A gente está devorando, né, junto com possuídos por esses titãs, o planeta Terra.
né? E assim, talvez, cara, espero que Dionisos, o novo Dioniso, sei lá, surja daí, depois do Zagreu, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que a única coisa que vai depender é se o quanto que a Terra ainda tem paciência, sabe? Que daqui a pouco ela pode chegar e falar, não, já deu pra mim. E aí a gente vai ser extinto. Eu tenho um pensamento assim, sabe? Mas eu também, tem dias que eu tô mais otimista, tem dias que eu tô menos otimista. Hoje eu não sei o que que eu tô. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Fala mesmo. Fala do titanismo aí, Tô ficando triste com essa fala da, de vocês, da tô sem voz, esperança. da voz que vem do... Qual que é o nome lá embaixo? Esqueci. Caraca, eu tô sem memória. Depois do Hades, depois do Submundo. Tarta? Tártaro, é. Do Tártaro. É... Não, legal essa conexão aí com o titanismo, porque é isso mesmo, né? Eu lembro, a semana passada a gente falou disso, né? Que a gente está na adolescência da humanidade. Talvez seja um momento mesmo de regressão e de desmembramento. Uma coisa que o É Val só, sempre só fala é um. dessa. Não, vai lá, manda. Não, só ia falar, reforçar o que você já mencionou, né? Que não existe nenhum movimento da energia psíquica que seja ruim ou errado ou inadequado. Os movimentos são. A questão é o que a consciência atribui a eles, né? E É, especialmente o movimento regressivo que tende a ser negado, porque existe uma espécie de hipervalorização. Eu saí do LinkedIn, né? Eu achei que não fazia mais sentido ficar lá. Fiquei anos, fui um dos precursores, assim, quando eu entrei no LinkedIn, ninguém nem conhecia, enfim. era E tudo aí eu fiz, mato. era tudo mato. E aí eu fiquei lá por anos e tal, e aí eu até fiz um último post lá que ninguém nem deu bola, e tá tudo bem, a vida é assim. Ó, tira print, daí eu leio, cara. Manda pra mim, Não, agora eu fiquei eu já curioso. excluí a conta. Você Não, mas excluiu eu total, coloquei. desativou? Eu queria ler. Tá bom, mas eu falo o que estava escrito, que era mais ou menos assim. É que aqui no LinkedIn já não se fala sobre saúde mental, né? Fala-se sobre, no trabalho, né? Fala sobre reconstrução de performance, né? Então acabou. Hum, Então, eu não tô a fim de entrar nessa conversa. É uma conversa chata, por isso que eu gosto do delírio, né? mandou Porque bem, aqui a mandou gente dá a bem. possibilidade. Então, isso aí. No Instagram, pelo menos, eu tenho uma relação mais interessante assim, com o pessoal que tá lá, comenta, participa e tal. Mas é isso, né? O mundo hoje vive uma ânsia pela progressão. Né? E aí, por isso, se a gente volta lá naquela minha fala do começo, de sim, mais, ou e se, e conectando com as funções que a gente estava falando, e até mesmo com o aspecto simbólico, que garantia que a vida oferece a alguém. E eu falo isso até por uma experiência pessoal mesmo. Putz, cara, se tem um cara que busca garantias, esse cara se chama Rafael Rodrigues de Souza. Cara, sabe o que eu fiquei imaginando agora? Ai, que viagem. Eu fiquei imaginando assim, a gente, sei lá, a Unimed contrata a gente pra fazer propaganda de seguro de vida. E aí o Rafa manda essa, né? A gente faz toda uma desconstrução sobre segurança, sobre insegurança, sobre garantia de vida e tudo mais. Aí no final o Rafa fala assim: que garantia a vida pode nos dar? E aí no final do episódio a gente fala: mas a Unimed, tô brincando. Cara, mas não seria muito legal uma empresa dessa contratar a gente? Nossa, ia ser muito legal. Mas eles não bancam. Eles não têm culhões para bancar essa Não provocação, para tem, não. sair, para ficar Eita, aí, ó. desconfortável. Cara, Eita, não é muito legal? polêmica. Mas não é isso, não bancam, não bancam. Eu queria ver um diretor de empresa chegar assim: oi, gente, a gente tá aqui na empresa para conversar com esses três caras meio estranhos aqui, meio da pá virada, para dizer para vocês que a gente é uma empresa doentia, a gente produz doença, a gente cria um monte de coisa ruim aí no Sense. Então vamos pelo menos conversar sobre isso de um jeito criativo. Que diretora tem culhões para falar isso, porque é isso que acontece, caramba. É Pô, bom, gostei. eu acho que Quando hoje ter só briefing, tem, não pode falar isso, né? eu acho Eu que ia hoje, bater palma, viu? eu acho que hoje só tem Zé aqui. O... Mas, cara, olha só que legal isso, né? Porque, assim, o O José, excesso. o Balestrini e o Júnior. Eu sou o Júnior.
o excesso de progressão é titânica. O excesso de regressão é titânica. O excesso de repressão é titânico, entendeu? E ainda digo mais, o titanismo, né? Ele, assim, a qualidade do titanismo, na minha imaginação, ele é a literalidade. Porque ele é compulsivo, obsessivo e literal. Você entende? Vocês conseguem sentir isso? Tecnológico, né? Tecnológico também, né? É. Claro, né? Cara, a gente tá na guerra. Os deuses estão em guerra. Os deuses viraram doença por nossa causa e os titãs estão dominando. Quero ver o que vai acontecer. Tenho dito. Quero ver, eu quero ver. Assina embaixo. Eu tô com um pouco de medo, assim. Essas coisas não estão me deixando muito confortável. Eu que tô Eu com preciso medo de, pra saber como é eu que eu vou preciso de dar nome pra esse episódio. garantias. Eu quero garantias, eu quero garantias. Cara, e é muito louco, né? Que a vida vai se construindo exatamente nas não garantias. É muito legal, né? Cara, Ai, isso é. E aí é legal isso, Rafa, porque assim, eu acho que, de novo, né, a história de ter consciência das coisas, né? É, porra, como é que eu vou sentir a alegria se eu não tenho a tristeza, né, acompanhando o processo? Como é que eu vou ter garantia se eu não sinto a falta dela? Né? Assim, como é que eu vou sentir segurança se eu também não sou inseguro? Né? Assim, não dá. Uma coisa não anda sem a outra. Né? Assim, aí vem os titãs lá e tentam empurrar todo mundo para um lado só. Né? Ou a unilateralidade, a literalidade, sei lá, a gente repete isso bastante, né? Mas né, tudo bem, né, ter consciência de que eu preciso de garantias, porque na minha psique habita o contrário disso, eu acho que isso aqui é parte do processo, né? Não estou querendo te analisar nem nada disso, peguei só como exemplo, cara, você sabe disso, né? E querendo ou Isso, é não, ter você tá consciência, né? analisando a alma que a gente tá vivendo hoje, né? A Anima Mundi, Ah, o coletivo, né? Assim, ah, né? Por que que... Aí é só brincar com o contrário, né? Assim, por que que eu tento o tempo inteiro ser disruptivo? Porque provavelmente eu sou um puta fascista do caralho, né? Dentro, né? Assim, duro, rígido, né? esse Assim, que prêmio é quer muito bom, ordem, né? que quer uniforme, né? Assim, que quer mandar em tudo. Talvez por isso que no externo seja o contrário, né? Assim, isso se manifesta, né? Dessa forma aí, E, disruptiva, sei lá, né? e a gente é sempre as duas coisas, né? Assim, tá tudo na gente, né? Não tem essa. A questão é que, às vezes, a gente perde, né, a mão. Assim, o que que eu quero dizer? Às vezes a pessoa que quer ser segura, 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 né? Sei lá, por causa de um cargo corporativo, porque quer galgar na carreira ou qualquer outra coisa, ela não é que ela fica com segurança, ela fica rígida, é diferente, né? Então, ela tá, assim, pela minha imaginação agora também, hoje eu tô meio. E aí a segurança e a insegurança, né, vão para a sombra, vão para o inconsciente, são reprimidas. E aí essa pessoa, por exemplo, não consegue nem dar um abraço direito, não consegue nem, sabe, é, realmente garantir alguma coisa, ela fica em dúvida com a segurança e fica com medo da insegurança. Exatamente porque se reprime uma, reprime a outra também, né? Agora, se a gente deixa isso atravessar a gente, só de falar eu quero garantia e saber que a gente sofre porque a gente quer garantia, entendeu? É porque a gente já está vivendo a não garantia e por isso mesmo a gente está vivendo a garantia. A gente está nesse movimento. Agora, o problema é enrijecer, né? O problema é garantir a garantia. O que que eu quero dizer com isso, né? Sei lá, né? Assim, nada contra cargo público, viu, gente? Mas tem determinados tipos de pessoas que querem garantir a garantia. O que que eu quero dizer com isso? Eu vou selecionar qualquer coisa aqui para eu ganhar esse dinheiro X e eu tenho certeza que até o resto da minha vida vai ficar tudo certo. Entendeu? Eu não estou falando de todo cargo público, eu concordo que existam cargos públicos, mas eu estou falando desse aspecto específico, né, que a gente vive hoje, assim. E já me atravessei por isso, sabe? Já pensei até em ser professor de universidades com isso. Mas aí a gente reprime tudo, né?
Nem a garantia e nem a não garantia, nem a segurança nem a insegurança. A gente enrijece, a gente morre, porque não tem mais movimento. Hoje eu tô tanatológico. A gente começou assim, né? A vida, só que não foi essa a frase, né? Mas é uma que eu repito de vez em quando. A vida se impõe, né? A gente começou falando, né? A vida que segue, a gente que segue a vida. É legal pensar nisso. Mas a vida se impõe. A vida se impõe. A vida no sentido maior, né? Não como oposição da morte. Quando eu falo a vida nesse sentido, a morte está junto, né? Ela faz parte dessa vida, O né? destino. Inclusive para manter o paradoxo. É maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. E é por isso que a gente ri Cansa, junto. mas é maravilhoso. Não, mas eu não Não tô é? dizendo, eu tô dizendo que eu acho engraçado, né? Mas assim, tem gente que já me perguntou, como é que você acha que tristeza é bonita? Eu vejo tristeza bonita, sabe? Eu vejo tristezas maravilhosas também, né? Especialmente na música, no meu caso, assim, né, cara? Na Tem música. talvez as músicas mais belas. Eu vou trocar, voltar no começo. Talvez as músicas que mais sensibilizam, me sensibilizam, são as músicas que têm um tom mais entristecido. Vento no litoral do Legião Urbana, cara. Música boa, cara. E ela Para é de triste. quero descansar. Ô, Rafa, Aquele agudo. Já. eu pedi Fala. pro Val para eu participar da sua palestra com ele no congresso. Folgado? Quem deixou? Ele também não deixou, por isso que eu tô falando pra você. Na verdade, não deixou, não. Eu tô pedindo pros dois. Mas ele não deixou? Não, ele falou, vamos acertar, assim, né? Mas eu acho que ele vai falar com você pra depois falar, beleza. Ah, Sabe tá por que que bom. eu tô falando isso? Porque eu tenho um cliente e assim, eu vou falar até uma questão coletiva aqui, por isso que eu vou trazer isso. Ele me traz uma experiência de vida em que a música clássica, é, ela tende, né, ou parte dela, tende a quase que um abuso, cara. Quase que um titanismo mesmo, assim, sabe? De tem que ser tudo perfeito, não pode errar, não pode. O que o Byung-Chul Han escreve sobre performance já estava há muito tempo na música clássica, sabe? E eu queria falar um pouco disso nesse congresso também, sabe? Porque, e aí, Mas é né? que são perspectivas distintas, cara. Talvez o processo de construção da música clássica, mas o efeito que o som da música clássica causa nos ouvidos, talvez não seja isso. Isso é Eu sei. uma Eu tô discussão rica, falando, na eu tô verdade. falando por trás dos bastidores, entendeu? O quanto que é igual o Whiplash, né? Que é a Tá mesma coisa. filmaço, filmaço. Filmaço, né? Assim, e assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi, né? Já que a gente tá falando da vida que segue, teve um momento que eu era mais músico e menos analista. Aliás, eu não era nada analista, eu era muito mais músico. Eu vi esse filme e falei, é isso mesmo, tem que ser assim, entendeu? Bateu o carro, mas vai fazer o show. Cara, eu era assim, entendeu? O cara mandou muito, sabe? E, e aí, depois de, sei lá, 10 anos que eu vi, eu tive dois espantos. Eu tive um espanto com o filme de novo e tive um espanto com esse Léo de 10 anos atrás, sabe? Cara, como é que eu pensava isso? Como é que ele viu isso, sabe? E não sei o que atravessou vocês nisso, mas o que eu vejo ali é realmente, né? Existe um titanismo, né, naquele cara lá no, esqueci o nome do maestro lá. Não sei. Eu também esqueci o Não, nome. talvez exista. Mas assim, esse filme é legal mesmo. Mas eu não sei, porque mesmo isso talvez tenha lugar, né? Aí que tá. Mas você Né? acha que é Mais ali? uma vez, porque a gente falou disso, a gente falou da identificação. O problema é ficar identificado, né? Assim, Uhum. e isso se tornar uma patologia de alguma maneira. Cara, eu assisti um filme esse final de semana, vocês já viram, tá no Netflix, chama Nayad. Não. Porra, eu não esperava nada, acabou de sair. Não esperava nada do filme, assim, é com a Judy Foster, eu esqueci o nome da outra atriz, mas eu vou dar um spoiler aqui, mas ela é sobre a história da mulher que atravessou a nado de Cuba até os Estados Unidos. Cara, é muito legal.
É muito legal, o filme é muito bom, assim. Maneiro. E tem isso, tem um risco titânico da coisa toda, dar merda o tempo inteiro. Mas assim, tinha algo que era super ordenado ali, de alguma forma precisou ser feito, sabe? Não sei, E como é é que vocês veem o difícil, né? Whiplash? Cara, quando eu vi o Whiplash, a minha sensação foi exatamente a oposta da sua, cara. Assim, falei, meu, o menino tá matando a vida dele é, pra, pra alimentar um complexo, né? Porque ele tava naquela disputa com um professor, maestro, enfim. E não quer dizer que o menino não tinha um ideal interessante de construir a música e tal, mas algo que me chama muita atenção é quando ele nega o namoro dele. A menina tá toda encantada ali, ele, então, tenho que terminar porque eu estou no meu processo de individuação. Tipo isso que ele falou pra ela, né? Isso mesmo. É, e O que aconteceu aí, comigo, né? No pergunta. aí é interessante, né? Quando ele liga pra ela e ela não responde, ele, então, eu tô com meu namorado aqui, aí ele tumba, toma. Mas ele ficou preso no complexo. Eu não acho que é um filme que tem uma resolução. Ele volta para e ficar preso no complexo disputando com o professor. Quando Então, ele sai daquilo, talvez ele tenha uma saída, uma busca criativa da música. depois que eu Mas de estudei o fato. Jung, eu vi igual você, cara. Entendeu? Antes de estudar Jung, eu pensei que era aquilo mesmo. Que eu pensei, ele tá no processo de individuação. Pensando agora, eu não faço a mínima ideia. Talvez só ele possa responder. Aí é que tá a minha coisa, porque assim, eu não sei, talvez tenha lugar, aí é que tá. Talvez tenha lugar de acontecer. Talvez não No, tenha lugar, porque senão não acontecia, né? Assim, é a questão, né? Assim, se não tivesse, a Von Franz falando, né? Assim, quando ela fala lá, graças a Deus que os complexos existem, senão não tinha criação de consciência. Então, mesmo essa merda toda tem lugar, né? A questão Assim, é saber tem se ele lugar. tinha só tem consciência uma nesse coisa. processo, né? Ou não. É que tem Mas, uma mas coisa. vamos lembrar da idade, isso é importante, né? Assim, a idade que ele tem é a idade que o velho tem. A gente vai ter que voltar É, nisso, porque não vai dar para encerrar hoje, não. Fala A aí, Rafa. gente. nossa, Não, olha a eu só ia hora. falar assim. É que do nada o Léo falou assim: então, Rafa, eu queria participar da sua palestra do Congresso. Quem tá escutando ou vendo a gente não faz ideia da onde a gente entrou agora. Deixa eu só pelo menos explicar para você que chegou até aqui. É o seguinte: ano que vem vai ter o Congresso do IGEP online. Eu não sei qual que é o número da edição, mas é a É o próxima edição. nono Congresso Jungiano do IGEP. Nono Congresso Junguiano do IGEP, e parece que não, mas a gente começa a se organizar muito antes do Congresso ir ao ar. Então a gente já está organizando as palestras que vão rolar no que vem, e aí eu fiz um estudo aqui individual e compartilhei com o Valdemar, que eu quero falar dos afetos oriundos da experiência musical. Né? E aí eu coloquei um título lá, e aí isso é publicizado, né? Todos os analistas de informação, quem faz parte do IGEP, analistas de datas, membros analistas, sabem quais palestras vão rolar. E aí, como o Léo viu a palestra lá que foi publicada, E hoje a ele gente ficou está interessado delirando no com tema. qualquer coisa, então. Aí, de É, repente, a gente passou a delirar com o filme Whiplash, Em Busca de Perfeição. Se você não assistiu, assista, porque é um filme muito legal. Enfim, e é só para isso. avisar, o nono congresso já está disponível para compra, está no primeiro lote, tanto o pacote comum quanto o VIP, então dá uma olhada lá no site do IGEP que você vai encontrar, tá bom? E com isso, acho que tá Bora, né? bom, né? É, Então, tá bom. tá bom, é isso. A gente pode voltar nessa história aí Do do Whiplash, eu acho que a filme e gente dessa tinha que voltar busca, semana que isso vem, aí, cara, nisso, ia ser pode muito bom. voltar. Eu tava pensando se a gente não tinha que fazer uma retrospectiva, cara. É, Não vamos sei fazer como é que a também. gente faz. Dá tempo, né? Dá tempo, acho. Dá tempo, dá É tempo. pegar uma gravação aí e fazer uma retrospectiva. Sei lá o que vai ser isso. Já que todo mundo faz essa merda, É, isso aí. a gente faz também. Bora, vai. Se cuidem. Beleza, vamos. Adiós. Hasta la Tchau. vista. Tchus. Tchus.